Botafogo pode buscar japonês que joga no futebol francês. Botafogo faz sondagem por atleta e essa é exclusiva aqui do canal Fogão do Meu Coração. Vem comigo que é diferente essa notícia, hein? Vou falar detalhes sobre ela pra vocês no vídeo de hoje, além, é claro, de muito mais coisas que está envolvendo o Botafogo neste noticiário. Temos dinheiro entrando em outras negociações que estão rolando por aí, temos Botafogo tentando confirmar aí a chegada de 2 baitas jogadores, então muita coisa acontecendo. Vem comigo, esse aqui é o Almoço do Fogão. Almoço do Fogão. Bom, cheguei aqui na hora do almoço para atualizar vocês sobre essa questão de Botafogo, mercado da bola, tudo que envolve o Botafogo no pré-mundial e também no pré-segundo semestre, podemos dizer assim, né? Porque não é só mundial, daqui a pouco começa também o segundo semestre do ano, que é quando acontece ali as decisões, né? Que quando acontece a maior parte das contratações do Botafogo. Então, vem comigo porque vamos falar algumas coisas no vídeo de hoje e vamos começar, antes de falar do japonês que pode chegar, antes de falar de muita coisa que pode acontecer, vamos falar de jogadores que estão sendo negociados por outros clubes, mas que o Botafogo tem direito a uma graninha dessas negociações. Então vem comigo, vamos começar falando do Janderson. O Vitória está encaminhando a venda do Janderson, né? O Janderson deve ir para um clube da Turquia e o Botafogo terá direito a 30% do valor da transferência, o que daria ali aproximadamente 2,4 milhões de reais. Já é uma merrequinha pro Fogão, né? Não é muita coisa hoje pro nosso nível, né? Sendo soberbo aqui, mas já é uma merrequinha que o Janderson pode render a mais para o Botafogo. Cara, que maneiro, que bom. Boa sorte aí ao atleta na sua nova passagem pela Turquia. Outro jogador que pode render uma grana no Botafogo, uma grana um pouco maior nesse caso, é o Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique o primeiro Luiz Henrique, pitou no Botafogo aqui, né? Não é o Luiz Henrique, nosso ídolo, não, né? O anterior a ele. Ele foi pro Olympique de Marselha na época por quase 160 milhões, né? E ele agora é um novo reforço da Inter de Milão. O Botafogo manteve 5% dos seus direitos econômicos. Então, assim, cara, na verdade, 160 milhões foi quanto o Marselha vendeu ele para o Inter de Milão, tá? E o Botafogo tem direito a 5% desses direitos econômicos. Então o Botafogo vai receber em torno de 8 milhões por esse jogador. Tá bom, né? Uma graninha aí que a gente não contava, né? Não esperava. Então tá bom. O Luiz Henrique aí rendendo 8 milhões pro Botafogo. O Botafogo tem direito a 1,76% da transferência, né? Pelo mecanismo de solidariedade. Então, além dos 8 milhões, vai chegar mais 2,8. Então o Botafogo vai ganhar em torno de 11 milhões com essa negociação do Marselha para o Inter de Milão. Então, além do que o Botafogo ganhou com a venda pro Marselha, vai ganhar também agora mais aí uns 11 milhões por essa negociação com a Inter de Milão. Valeu Luiz Henrique, dando um bom dinheiro aí pro nosso Fogão. Bom, e antes de falar da sondagem do Botafogo por um ponta japonês que atua no futebol francês, que é o principal assunto do vídeo de hoje, essa informação exclusiva, vamos falar um pouquinho sobre os jogadores que estão para chegar no Glorioso, né? Antes de falar de jogadores, isso aqui é muito importante, muito bem lembrado, editor, vai ter Aerofogo amanhã, né, para a partida do time para o Mundial nos Estados Unidos. Então amanhã, a partir das 18 horas, Movendo Ninguém Ama Como a Gente, galera toda lá do Sinaliza Fogo, uma galera que organiza sempre recepção, galera do próprio movimento Aerofogo que organiza aí questão de recepção em aeroportos, né, e tudo mais, vão estar no Galeão. Então você que estará presente lá, que está de bobeira, em casa, enfim, amanhã, a partir das 18 horas, geral no Galeão ali, para, né, embarcar, levar o time para o embarque e que eles façam um excelente Mundial e que a gente vai empurrar ali, dar o último contato com a torcida aqui no Rio, no aeroporto. Então tá aí, né, o movimento Ninguém Ama Como a Gente, a galera toda organizando essa festa. Agora sim, vamos falar sobre os atletas que podem chegar no Botafogo, né? O Arthur Cabral já tá fechado com o clube, o Botafogo tá aguardando aí os últimos detalhes burocráticos para assinar com o jogador. Ainda não se sabe se ele vai direto para os Estados Unidos ou se ele vai chegar no Brasil e viajar com a equipe. Mas assim, praticamente fechado, estamos aí no aguardo do Botafogo apenas anunciar e ele chegar aqui para assinar o contrato e tudo mais, né? Então, assim, não vou cravar, porque sabe como é, o Botafogo pode acontecer tudo, né? Mas assim, tá acertado, cara. Tem que assinar e viajar com a equipe. É essa a informação. Bom, outro jogador que sabemos que também tá fechado é o Joaquim Correia, né? O Botafogo tá tentando aí uma liberação antecipada da Inter de Milão para ele jogar o Mundial. Essa liberação deve acontecer, até porque a Inter de Milão nem participa do Mundial, né? E também
não vai contar com o jogador, então não custa nada liberar um pouco mais cedo, o contrato dele já tá vencendo, mas ele já tá fechado com o Botafogo, inclusive, mas a Inter de Milão precisa fazer essa liberação antecipada para ele viajar e disputar o Mundial com o resto do elenco. Então estamos aí esperando essas duas situações aí resolverem, né, detalhes finais para conseguirem atuar pelo Glorioso. Você tem esperança nesse ataque? Deixa aqui nos comentários. Lembrando que o Igor Jesus, apesar de ter sido vendido, vai jogar o Mundial também pelo Botafogo. Então, o Botafogo pode ter um ataque bem interessante no Super Mundial. E falando em ataque, precisamos de pontas, né? O Botafogo tem uma dificuldade grande de encontrar pontas no mercado, tá tentando o Inestrosa, tentando a galera, mas tá difícil. Até o Júnior Santos voltou à pauta, mas também está difícil. Um jogador interessante e diferente, o Botafogo sondou. Não estou falando que vai contratar, não estou falando que tá próximo, nada disso, tá? A informação que temos aqui sondou, porque depois ficou falando é fake news, não existe. Não, cara, sondou é informação, tem que passar para vocês, né? Sondou um ponta, né, atacante barra ponta direita japonês, e eu vou mostrar para vocês agora, vou botar na tela aqui, olha só esse atleta. Tá aí, ó, o nome dele é Runya Ito, isso mesmo, um ponta, né, um atacante que joga pela ponta direita, já foi campeão da Bélgica, já foi campeão aí da Taça da Bélgica e da Copa da Bélgica, no caso, além aí da Supercopa da Bélgica, então um jogador que teve boas passagens no futebol da Bélgica, né? Atualmente na Ligue 1, na primeira divisão francesa, ele tem 33 jogos, 4 gols e 5 assistências. Bons números até, né? Ele já é um jogador com uma idade um pouquinho mais avançada, de 32 anos. Ele atua com meia direita, ponta direita e também pode fazer ali como centroavante, né? Pode ser um atacante principal ali da equipe, mas a função primordial dele, que interessa ao Botafogo, é ali como ponta direita e meia direita. Ele já chegou a valer 10 milhões de euros, mas o valor atual dele de mercado é 6 milhões de euros. Porém, eu sempre falo que esses valores do transfer market é bem, né, volátil, né? Não é um bagulho muito certo. O clube atual dele é o Stade Reims, né? O famoso Reims aí da França, um clube conhecido do futebol francês. E ele começou lá na High School, no Japão, né? Chegou no Kanagawa, depois ele foi pro Vent Forest, tudo no Japão, né? Por enquanto, até que em 2019 ele chegou no Genk, um time tradicional da Bélgica, né? Um dos mais tradicionais, né? E depois ele foi pro Kashiwa Reysol e acabou voltando pro Genk e depois indo pro Reims, né? Então tá aí, ele com passagens aí no futebol europeu, mas mais especificamente no futebol belga e futebol francês. No Genk, ou Genk, enfim, não sei como vai se pronunciar corretamente isso aqui, mas é um clube tradicional da Bélgica, e no Reims da França, né? Então, ele tá lá, jogador que atua na primeira divisão do futebol francês, boa passagem também no futebol belga, campeão aí no futebol belga, e com bons números nessa temporada, um cara do Japão, né? Já passou também pela seleção japonesa, por exemplo, ele fez aqui 62 jogos e 14 gols. Então, assim, um cara que tem uma certa qualidade, né? Ninguém chega no futebol francês da primeira divisão, ainda mais vindo do Japão, que é um país que não tem, né? Pelo menos até recentemente melhorou bastante isso, mas historicamente não tem tanta tradição assim em questão de futebol, mas, né, o jogador, o Ito, né, o Runya Ito, né, jogador japonês, chegou no futebol francês, primeira divisão, faz boa temporada, joga num time ok da França, um time tradicional ali, e faz boas temporadas também pela seleção japonesa. Então, assim, muito interessante esse movimento, essa sondagem do Botafogo. Vamos ver se vai pra frente ou não, mas ocorreu sim essa sondagem. No futebol japonês já temos grandes jogadores, né? Inclusive, um passou aqui, né, que foi o Honda. Então, assim, vamos esperar para ver se vai para frente ou não essa sondagem do Botafogo. Bom, deixe aqui seu like no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos, é muito importante a sua participação e, é claro, tendo novas notícias, trazemos aqui para vocês. Valeu? Bom, fico por aqui, um grande abraço e até a próxima. Se você perdeu algum vídeo, tá aqui ó, na tela final os últimos vídeos. Valeu? Grande abraço e tamo junto!